Olá a todos, vamos lá para mais uma aula. A aula agora do capítulo 15, intitulado Oscilações. Essa aula é referente à disciplina Tópicos de Física 2. Eu, mais uma vez, sou aqui o professor Alessandro Sampaio da Silva. Vamos lá seguir. Bem, esse capítulo ele vai ser subdividido mais ou menos da seguinte maneira. O tópico 15.1 fala do movimento harmônico simples. O tópico 15.2 fala da energia do movimento harmônico simples. 15.3, oscilador harmônico angular simples. 15.4, nós vamos falar dos pêndulos. 15.5, a relação entre MHS e movimento circular uniforme. Tópico 15.6, movimento harmônico simples amortecido. E para finalizar o capítulo, o tópico 15.7, que trata das oscilações forçadas e ressonância. Mais uma vez, o nosso livro-texto é o Fundamentos de Física do Halliday, no caso aqui o volume 2, tá? Bibliografia adicional, nós utilizamos o Física para Cientistas e Engenheiros do Seihoi, também no volume 2, e também o curso de Física Básica do Moisés Nusenway, também no volume 2, tá? Bem, vamos lá, né? Aqui, olha, o nosso objeto de estudo, nesse capítulo 15, como o próprio nome diz, são as oscilações, tá? Ou seja, nós vamos tratar aqui de sistemas oscilantes, que executam movimentos periódicos, que são caracterizados quando o movimento de um corpo, retorna regularmente a uma posição após um intervalo de tempo fixo, tá? No nosso cotidiano, nós temos aí uma infinidade de movimentos periódicos, como o movimento orbital do nosso planeta Terra, seja ele rotacional ou translacional, a luz, que é uma onda eletromagnética, bem como as ondas de rádio, radares, micro-ondas, etc., que são oscilações periódicas aí de campos elétricos e magnéticos. Eu poderia aqui citar muitos outros exemplos de movimentos periódicos, desde o micromundo, na escala atômica, até o macromundo, de estrelas e galáxias, de maneira que a recorrência das oscilações na nossa vida é tão grande que, obviamente, existiu um esforço aí para explicar esse tipo de movimento, e os fenômenos relacionados, tá? Então, nesse capítulo em especial, vamos discutir um tipo de movimento periódico, que é o movimento harmônico simples, ou simplesmente MHS. Vamos sintetizar assim, tá? Bem, sistemas oscilantes, como o caso do MHS, eles são caracterizados por uma força que tende sempre a restaurar a situação de equilíbrio do sistema. Portanto, um sistema oscilante, não importa qual seja o sentido do deslocamento, a força atua sempre no sentido de levar o sistema de volta à sua posição de equilíbrio. Forças como essa são chamadas de forças restauradoras, tá? Bem, aqui, olha, na animação nós mostramos um exemplo de sistema oscilante, tá? Onde uma partícula aqui, essa bolinha, ela oscila aí da esquerda para a direita, em MHS, tá? A força restauradora aqui, ela atua de maneira que quando a partícula se desloca para a direita, do ponto de equilíbrio, a força atua para a esquerda, tentando restaurar o equilíbrio, e quando ela se desloca para a esquerda, do ponto de equilíbrio, a força atua para a direita, tentando restaurar a posição zero. Portanto, aqui, olha, observação, F atua no sentido x positivo quando x é menor do que zero, tá? E atua no sentido x negativo quando x é maior do que zero, ok? Bem, a figura aqui mostra um exemplo de sistema oscilante, onde a partícula aqui oscila para a esquerda e para a direita, Então, a gente pode pegar aqui instantâneos desse sistema aqui, onde a partícula se move repetidamente aqui de um lado para o outro, tá? Com a origem aqui do eixo X aqui marcando a posição de equilíbrio, tá? Nós podemos colocar aqui, olha, os vetores que caracterizam a velocidade da partícula, Percebam que a velocidade terá o sentido do movimento, e sua magnitude ela vai aumentando aqui, olha, ou diminuindo também, com a oscilação, tá? Sendo máxima a velocidade quando a partícula passa aqui pela origem, que seria esse tracejado aqui, tá? E ela vai ser nula, quando a partícula atinge aqui, o máximo da coordenada x, seja aqui, olha, xm positivo
né, ou xm negativo, tá? Bem, perceba que se nós fizermos esse gráfico aqui girar 90 graus, como mostra aqui, né, nós podemos observar claramente que a posição da partícula ela varia com o tempo de acordo com uma função periódica, tá? Como era de se esperar, né? Um movimento periódico, né? Nesse caso aqui em especial, uma função senoidal ou cossenoidal, né? O gráfico aqui ao lado aqui, né, ilustra, né, esse tipo característico de função aqui, né, com essa que a gente chama de senoide geralmente, tá? Então aqui, olha, a posição da partícula varia com o tempo de acordo com uma função cosseno ou seno, tá? Eu imagino que a essa altura do campeonato todos reconhecem aqui o gráfico de uma função seno ou cosseno. Bem, aqui nesse slide eu coloquei algumas animações que fazem alusão a sistemas oscilantes muito conhecidos, né, importantes também, né, para a evolução do conhecimento científico. Cito aqui, por exemplo, a oscilação de campos elétricos e magnéticos, né, que formam as ondas eletromagnéticas. Nessa outra animação aqui mostramos a propagação ondulatória das compressões e rarefações das moléculas de ar que caracterizam as ondas sonoras, né, que vamos estudar no capítulo 17. Tá? Aqui também nós temos a simulação da propagação característica aqui de ondas na superfície de líquidos. Tá? Aqui ao lado eu tenho a oscilação de pêndulos, que nós vamos estudar ainda nesse capítulo. Né? E aqui abaixo nós temos a simulação do mecanismo de propagação de ondas gravitacionais, né? Que foram recentemente confirmadas experimentalmente. Né? Essas ondas elas foram previstas originalmente há pouco mais de 100 anos com a teoria geral da relatividade do Einstein, né? E hoje, finalmente, com o avanço das técnicas experimentais, elas puderam ser detectadas, né? E confirmando a previsão feita pelo Einstein aí no início do século passado. Bem, então vamos formalizar aqui, né? Então aqui, olha, um movimento harmônico simples, seja um sistema oscilante constituído por uma partícula sujeita a uma força F, né, proporcional ao deslocamento. Seu movimento é chamado de movimento harmônico simples, tá? Então aqui, olha, né, um movimento oscilante caracterizado por esse tipo de força é chamado de MHS. Vamos sistematizar aqui um modelo de estudo de MHS, né? Considere aqui um bloco conectado, né, a uma mola, tá? Onde esse bloco ele está livre aqui para se mover na direção horizontal, tá? Podemos analisar o movimento oscilatório do bloco usando o modelo de força restauradora, né, que vai ter essa forma aqui, né, que é a expressão da lei de Hooke, né, a força elástica, né, que vocês devem ter visto lá em Física 1. Tá? Então aqui F é igual a menos kx. Bem, essa força aqui, olha, ela é proporcional ao deslocamento x, né? A constante K aqui, olha, representa a constante elástica da mola, né? E o sinal negativo aqui significa que a força é sempre no sentido contrário ao deslocamento, né? X. Né? Ou seja, sempre ela vai estar na direção da posição de equilíbrio. Tá? Bem, aqui, olha, na figura eu peguei instantâneos da atuação da força no sistema massa-mola, né? Indicando também a velocidade, né, e aceleração aqui do bloco em 3 instantes notáveis aqui. Primeiro no ponto de deslocamento máximo à esquerda, né, aqui, tá? E depois aqui na posição de equilíbrio, tá? E depois aqui numa posição do deslocamento máximo à direita, tá? Observe que a aceleração aqui ela vai ser máxima, né, quando a partícula estiver aqui em uma das extremidades, né? E vai ser nula aqui, olha, A igual a zero, né? Quando a partícula estiver na posição de equilíbrio, né? Enquanto que a velocidade aqui no caso, olha, ela se comporta justamente ao contrário, né? Ela vai ser máxima aqui na posição de equilíbrio, né? E vai ser nula nas extremidades, seja à esquerda, seja à direita, tá? Então, olha, né, o MHS é o movimento executado por uma partícula sujeita a uma força proporcional ao deslocamento da partícula, né, e de sinal oposto. Tá bom? Bem, nós podemos usar a segunda lei de Newton aqui para chegar numa equação, né, que descreve esse movimento harmônico simples, esse MHS. Então, se nós igualarmos aqui a segunda lei de Newton, né, com a lei de Hooke, tá? Então aqui, olha, massa vezes aceleração.
igual a menos kx, né? Arrumando aqui, olha, essa expressão, né, algebricamente, né, nós teremos uma equação, né, que caracteriza o MHS, um movimento harmônico simples, cuja solução ela deve nos dar a posição da partícula em função do tempo ou a posição em qualquer instante t. Né, vai ser um x de t aqui. Tá? Bem, essa equação, né, do MHS é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, né, com coeficientes constantes. A solução geral desse tipo de equação é uma combinação linear das soluções linearmente independentes. Né? Se a equação tem n soluções, né, x1 de t, x2 de t, x3 de t, xn de t, né, a solução geral vai ser um x de t, né, que é uma combinação linear, né, a soma de uma combinação linear dessas soluções linearmente independentes. Tá? Bem, o que determina aqui o número de soluções x aqui, olha, x1, x2, x3 e assim sucessivamente, né, é a ordem da equação. Tá? Então aqui o n vai representar a ordem dela. Aqui no nosso caso é uma equação de ordem 2, né? N igual a 2. Logo, a solução, né, vão ser duas soluções linearmente independentes. Tá? Então aqui, olha, a solução geral para esse caso aqui, olha, para o caso da equação 1, né, nós vamos ter uma solução geral x de t igual a c1x1 de t mais c2x2 de t, né? Duas soluções linearmente independentes, tá bom? Então agora, né, nós só precisamos encontrar, né, quem é x1 e x2, né, de acordo com as características dessa equação diferencial, tá bom? Bem, observando aí a equação do MHS, tá, é fácil perceber que, né, uma particularidade matemática importante ela possui, né? Aqui só arrumando aqui a função, né, passando esse termo aqui para o outro lado com o sinal trocado, nós percebemos que essa função x ela deve ser de tal forma que, se eu derivar duas vezes o x, né, ela retorna ao meu x original vezes uma constante, né, que seria aqui, olha, menos k sobre m. Isso aqui é uma constante. Então aqui, se eu derivar x duas vezes, vai dar o próprio x vezes uma constante. Tá bom? Ok, nós podemos inclusive simplificar aqui a notação dessa constante. Eu vou chamar aqui essa razão k sobre m de ômega ao quadrado, né, que seria a razão da constante elástica pela massa. Né? Vocês vão entender mais na frente por que dessa mudança. Então eu sintetizo aqui dessa maneira. Tá? Bem, então, considerando essa particularidade matemática, né, de eu derivar duas vezes da própria função vezes uma constante, não é difícil identificar um tipo de função que obedece essa característica, tá? Uma que se enquadra, né, nessa propriedade, né, de a segunda derivada ser igual à própria função vezes uma constante é a função exponencial. Tá? Por exemplo, aqui, olha, vou chamar aqui x de t igual a lambda t. Né? Perceba que é funcional do tempo aqui, como deve ser, porque x é função do tempo. Tá? Então aqui, olha, se derivarmos x, né, uma vez aqui, olha, teremos como resultado a própria função vezes uma constante, né? E se nós derivarmos mais uma vez, né, vai dar a própria função e elevado a lambda t vezes uma constante também. Tá? Lambda ao quadrado também é uma constante, já que lambda é uma constante. Tá bom? Bem, se nós substituirmos aqui, olha, na equação diferencial, aqui, né? Quem é a segunda derivada aqui, olha? Seria aqui, olha, lambda ao quadrado elevado a lambda t. E o próprio x aqui, olha, seria elevado a lambda t vezes a constante, que no caso aqui, olha, é ômega ao quadrado, tá? Então aqui, olha, colocando essa exponencial em evidência, né, é fácil notar que o termo aqui entre parênteses, né, deve ser igual a zero, uma vez, né, que a exponencial é funcional do tempo, né, e se ela fosse igual a zero, a posição seria zero para qualquer instante t. Né, e não é isso que acontece, de fato, na minha expressão. Né? Então, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos pegar esse termo aqui e igualar a zero. Tá? Então aqui, olha, né, igualando esse termo a zero, né, nós podemos encontrar o valor de lambda. Tá? Então, lambda aqui, olha, como aqui esse termo aqui é negativo dentro da raiz, isso aqui vai dar um número complexo aqui, né? Como é uma raiz quadrada, então vai dar mais ou menos i ômega. Tá? Bem, então se eu substituir esse valor
de lambda no valor de x, né? Então aqui, olha, eu tenho os dois valores de x, tá? Mais ou menos e ômega, substituindo aqui no lugar de lambda, eu tenho aqui a minha função x, tá bom? Então aqui, olha, x, que é a solução geral, vai ser C1 vezes e elevado a i ômega t mais C2 elevado a menos i ômega t, tá? Bem, nós podemos usar a relação de Euler aqui, né, para transformar essa função exponencial aqui, olha, essa exponencial complexa, né, em funções trigonométricas, tá? Então aqui, olha, e elevado a mais ou menos i θ igual a cosseno θ mais ou menos i seno θ. Então aqui, olha, eu substituo aqui e aqui, nessa relação. Logo a minha expressão fica assim, olha, né, x de t igual a C1 vezes, né, cosseno de ômega t mais i seno de ômega t mais C2, aí agora aqui como é negativo, né, fica cosseno de ômega t menos i seno de ômega t, tá? Bem, se colocarmos os termos aqui que envolvem seno e cosseno aqui, olha, em evidência, né, nós podemos manipular, né, algebricamente a expressão para eliminar as constantes por constantes mais apropriadas, tá? Então aqui, olha, coloco em evidência, tá? Então fazendo as constantes agora dessa maneira aqui, olha, eu vou chamar C1 mais C2 de A cosseno de φ e C1 menos C2 de menos A seno de φ, tá bom? Aí nós chegamos aqui, olha, numa expressão para x, né, apenas em função de senos e cossenos, sem a parte complexa, tá? Bem, essa simplificação aqui, olha, ela é feita também com o propósito de usar uma identidade trigonométrica que condense essa expressão aqui, olha, né, em uma solução geral, tá? Então usamos aqui, né, o cosseno da soma, né, como mostrado aqui, olha, cosseno, colocar aqui arbitrariamente de alfa mais ou menos beta, vai ser cosseno alfa vezes cosseno beta, menos mais seno alfa seno beta. Então aqui, olha, fazendo essa soma, né, que está bem aqui implícito, né, eu tenho como solução geral x de t vai ser a cosseno de ômega t mais φ. Então chegamos no resultado aqui, né, que é justamente a solução da equação diferencial do MHS, tá bom? Bem, na solução aqui, olha, né, a constante A representa a amplitude de oscilação, ou seja, o valor máximo de x, né, ou seja, quando x é igual a xm. Né? A constante φ representa o ponto de início do movimento. Então, o que é que nós fazemos? Onde tem A, eu só substituo aqui, olha, por xm, e eu tenho finalmente aqui, olha, a minha solução, né, da minha equação do MHS, né, que nos fornece aqui, no caso, a posição da partícula em qualquer instante de tempo t. Tá? Essa equação aqui, olha, ela vai ser primordial para a gente analisar, né, o movimento harmônico simples, né, para esse caso aqui que nós estamos analisando, tá bom? Nós vamos aqui nominar, né, as variáveis dessa solução, né, que caracteriza o movimento periódico. Primeiramente aqui o x, né, que representa o deslocamento da partícula em MHS. Tá? O xm, né, que é uma constante positiva que representa a amplitude do movimento, como nós falamos, né, ou seja, o máximo do deslocamento. Tá? O argumento da função cosseno é chamado de fase, né, que é funcional do tempo. Aqui, olha, né, como a gente pode ver, né? E dentro aqui dessa fase, né, nós temos algumas variáveis como a frequência angular, tá? O próprio tempo t, né, e a constante de fase φ, né, que caracteriza o início do movimento. Então aqui, olha, ômega frequência angular, t tempo e φ constante de fase, tá bom? As constantes xm, ômega e φ ainda vão ser analisadas um pouco melhor mais na frente, né, e nós vamos mostrar expressões aqui para elas, tá? Bem, embora não apareçam, né, explicitamente na solução aqui da equação do MHS, né, nós precisamos falar de algumas variáveis tipicamente de movimentos periódicos, como é o caso do período, da frequência, né, que a gente vai analisar aqui, tá? Então aqui, olha, o período t, né, é o tempo necessário para completar uma oscilação completa. A frequência f é o número de oscilações por segundo, tá?
Relação entre período e frequência. O período é o inverso da frequência, né? A expressão que vocês devem ter visto lá em Física 1. Então, novamente, aqui o T vai ser o período, o F é a frequência. Unidade padrão, né, de período no SI vai ser o segundo, né? É uma variável com dimensão de tempo, né? E a frequência vai ser o segundo a menos 1, né? 1 sobre segundo, que seria a mesma coisa que o Hertz, tá? Bem, a frequência angular, né, ômega, né, é uma medida, né, de quão rapidamente as oscilações ocorrem quanto mais oscilações por unidade de tempo, maior vai ser o valor, obviamente, desse ômega, tá bom? Nós podemos entender melhor o significado físico dela, né, analisando a condição de repetição da função de deslocamento, tá? Então aqui, olha, sabendo que o período é o tempo de uma oscilação completa, né, ou seja, o tempo de uma repetição, melhor dizendo, né? Então a função x de t aqui, olha, ela vai se repetir a cada, né, tempo, né, igual ao período. Então a função aqui tem a cara x de t, ela vai ser igualmente, né, vai ter a mesma forma, né, quando ela somar mais um tempo igual ao período, tá bom? Nós podemos relacionar essa propriedade, né, de condição de periodicidade da função à condição de periodicidade da função cosseno, tá bom? Então aqui, olha, lembrando que a função cosseno, né, botar um cosseno de θ qualquer, ela vai se repetir a cada 2π, né, ou seja, cosseno de θ é igual a cosseno de θ mais 2π. Nós podemos aqui, por analogia simples, né, lembrando que dessa expressão, né, se eu pegar aqui, olha, quem é x de t aqui, olha, estou considerando o caso aqui φ igual a zero, né? Então aqui, olha, x de t é xm cosseno de ômega t, que é a mesma coisa aqui, né? Xm cosseno de ômega vezes t mais o período. Então aqui, olha, se eu pegar essa expressão e aqui, por analogia, né, passando esse ômega multiplicando aqui e aqui, né? Eu tenho aqui, olha, é fácil ver que, né, esse termo aqui, olha, ômega vezes o período deve ser igual a 2π, tá? Respeitando a condição de periodicidade da função seno, tá bom? Então aqui, olha, com isso, né, igualando ômega t mais 2π, eu posso isolar o período ou isolar a frequência angular. No caso aqui, olha, isolando a frequência angular vai ser 2π sobre o período, né? Temos aqui finalmente uma definição para a frequência angular em função do período. Bem, como o período é o inverso da frequência, como nós vimos, nós podemos também definir a frequência angular em função da frequência do movimento, né? Lembrando aqui, olha, que a frequência, né, e a frequência angular se diferenciam por um fator 2π apenas, né? Então aqui, olha, ela vai ter aqui, como a frequência, né, é 1 sobre segundo, então a frequência angular vai ser radianos por segundo, né? Seria responsável por esses 2π aqui, unidade padrão no SI, tá? Essa definição de frequência angular, né, ela nos leva também a pensar aqui, olha, se nós pegarmos, né, a definição que nós já colocamos anteriormente, né, a frequência angular aqui como sendo a razão, na verdade a constante ômega, né, como sendo a raiz quadrada da razão de K sobre M, né, lembrando dessa definição, a gente pode, né, finalmente redefinir o período em função de propriedades de elasticidade e de inércia, né, do sistema oscilante, tá? Então aqui, olha, a constante K, lembrando, se eu pegar e substituir aqui, né, nessa expressão, isolar o período, lembrando que ômega é raiz de K sobre M, então aqui, olha, eu chego finalmente nessa expressão, onde o K vai nos dar informações sobre a elasticidade do sistema, constante elástica da mola, e o M é a propriedade de inércia, né? Então, seria aqui, olha, uma expressão mais apropriada para o período, né, de uma partícula em MHS. Bem, para elucidar melhor aqui as variáveis, né, que nós definimos até agora, né, e como elas se relacionam aqui num movimento em movimentos em MHS, né, eu separei aqui 3 gráficos do deslocamento em função do tempo de 3 situações diferentes, né, quando eu estou relacionando 2 MHS. Aqui, olha, no primeiro gráfico, a curva em vermelho
ela difere da curva azul apenas pelo fato da amplitude ser diferente, né? Então aqui eu estou tendo uma amplitude para a curva em azul, que eu estou chamando de XM, para a curva em vermelho, XM'. Perceba aqui, olha, que XM é diferente de XM', porém, né, ambos os movimentos têm o mesmo período. Tá? No segundo gráfico aqui, olha, a curva em vermelho tem a mesma amplitude, né, da azul, né, mas difere pelo fato da curva, né, ter períodos, os movimentos terem períodos diferentes. No caso aqui, olha, a curva vermelho, ela vai ter aqui a metade, né, do período da curva em azul. Tá? Então aqui T vai ser diferente de T'. Tá? E no terceiro gráfico aqui, olha, a curva em vermelho difere da azul, né, apenas pelo fato dela estar defasada, né, em menos π/4, tá? Na constante de fase. Então, nesse caso aqui, olha, uma está com constante de fase 0, né, e a outra aqui defasada menos π/4, tendo a mesma amplitude e o mesmo período. Tá bom? Temos um videozinho aqui para ilustrar. Que flutua num trilho de ar e estas molas para estudar o movimento harmônico simples. Se uma mola é presa a cada borda da massa, esta vai oscilar de um lado para outro no trilho. O que acontecerá com o período de oscilação se dobrarmos a massa que oscila? Na metade superior da tela, vemos a montagem original, enquanto na metade inferior temos o dobro de massa. O período aumentou. O que acontecerá com o período se acrescentarmos outra mola a cada borda da massa, em vez de colocar mais massa? Na metade superior da tela, vemos a montagem original, enquanto na metade inferior temos o par de molas adicional preso à massa. O período agora diminuiu. Para mostrar a forma desse tipo de movimento, vamos marcar um ponto na massa e usá-lo para fazer um gráfico da posição com o tempo. Muito bom esse vídeo, né? Aqui a gente consegue ver a relação entre período, massa e constante elástica, né? Se nós analisarmos a nossa expressão aqui para o período em função das propriedades de inércia e de elasticidade, nós vimos que o período ele é diretamente proporcional à massa, né? Quando eu aumento a massa, aumento o período, né? E ele vai ser inversamente proporcional à constante elástica, né? Quando ele coloca duas molas aí, né, o período ele diminui. Então, se eu aumentar a constante elástica, diminui o período. Bem, nós podemos também encontrar expressões para amplitude e constante de fase a partir das condições iniciais do movimento, tá? Então aqui, olha, a amplitude xm é uma constante que representa o valor máximo da posição da partícula, né? A constante φ é chamada de constante de fase e ela depende da posição e velocidade da partícula no instante t0. São as condições iniciais, né? Então nós podemos aqui determinar xm, que é a amplitude, e o φ, que é a constante de fase, a partir das condições iniciais do movimento, x de 0 e v de 0. Tá? Então as condições iniciais, se nós pegarmos aqui, olha, a solução da minha equação do MHS, né? Para t igual a 0, então se eu colocar t igual a 0 aqui, olha, eu vou ter x igual a xm cosseno φ. Se eu derivar aqui, olha, eu vou ter a velocidade da partícula, que eu vou colocar mais na sequência, no próximo slide, a expressão para velocidade e aceleração. Então, se eu derivar aqui o x de t, eu vou ter uma expressão para velocidade aqui, né? Onde, se eu substituir o tempo igual a 0, a minha expressão vai ficar assim. Tá? Então, usando essas condições iniciais, não é difícil mostrar aqui uma expressão tanto para amplitude como para constante de fase. Vou mostrar aqui no quadro para vocês, tá? Então vamos lá, né? A minha função aqui, olha, solução, né, da minha equação do MHS é aqui, olha, xm, né, que é a amplitude, cosseno de ômega t mais φ. Então as condições iniciais, vou primeiramente aqui, olha, se eu derivar essa expressão, derivar x em relação ao tempo, né, eu vou ter aqui, olha, xm é constante, né? Então aqui, ó, a derivada do cosseno menos o seno, então fica seno de ômega t mais φ. Né? Como eu tenho que derivar o argumento,
né, em função ao estou derivando em relação ao tempo, então esse termo φ vai zerar e vai ficar só o ômega, né? Então fica aqui, olha, menos ômega, essa seria a velocidade. Então as condições iniciais, né, que eu vou chamar aqui, olha, seria quando tempo t igual a zero, né? Então se eu substituir zero aqui, né, eu vou ter aqui, olha, xm cosseno de φ, e para a velocidade o v0 aqui, olha, v de zero, né? Vai ser, no caso aqui, olha, menos ômega xm, né? Seno de φ. Tá? Bem, eu vou fazer um sisteminha aqui com essas duas expressões, né? Para chegar na minha expressão da amplitude, tá? Primeiramente aqui, olha, eu vou isolar passar esse ômega para cá dividindo, olha, propositalmente. Então, vou chamar isso aqui só de V0, tá? Então, fica V0 sobre ômega, vai ficar menos xm seno de φ. Ok? Então, aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ao quadrado cada termo desse aqui, olha, e vou somar as duas, né, no meu sisteminha aqui, olha. Então, aqui, olha, ficaria, chamar aqui também só de x0, ficaria x0 quadrado é igual a xm quadrado cosseno ao quadrado de φ, tá? E aqui, olha, eu tenho v0 quadrado, ômega ao quadrado, é igual a menos xm seno de φ ao quadrado. Isso aqui vai dar, né, como é elevado ao quadrado, né, vai dar xm quadrado seno ao quadrado de φ. De φ, né, não é θ. Então, se eu somar aqui, olha, ambos, né, eu vou ter aqui, olha, tenho que x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado vai ser igual a quem? A xm ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais xm ao quadrado seno ao quadrado de φ. Tá? Se eu colocar aqui em evidência, né, é fácil ver aqui, olha, que vai ficar aqui, olha, xm ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Esse termo aqui, olha, né, todos devem reconhecer, né? Relação fundamental da trigonometria. Vou colocar aqui para um ângulo alfa qualquer, né? Fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Então, esse termo aqui entre parênteses é igual a 1. Logo, né, eu vou ter a minha expressão aqui, olha. Então, vou ter aqui passando como raiz, né? Então, aqui eu vou ter que xm é igual a raiz de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado ômega ao quadrado, que era a expressão que nós queríamos mostrar bem aqui, tá? Vamos demonstrar agora a expressão para a constante de fase. Deixa eu só apagar aqui a tinta, né? Então, aqui de novo as condições iniciais. Então, eu tenho aqui x0, né? xm cosseno de φ. Eu, no caso aqui, vou isolar meu xm, tá? Então, vou passar esse cosseno aqui para cá dividindo. Então, vou ficar aqui, olha, xm é igual a x0 sobre cosseno φ. E vou fazer a mesma coisa com a velocidade, tá? Lembrando que a velocidade, colocar aqui de novo, olha. V0 seria quem, né? Menos ômega xm seno de φ. Então, se eu isolar o xm aqui, olha, eu vou ter que xm é igual a quem, né? Vai ficar menos V0 sobre ômega seno de φ. O que eu faço agora? Eu vou igualar essas duas aqui, ó. Tá? Então, vou ter aqui, olha, x0 cosseno de φ igual a menos V0 ômega seno de φ. Tá? Bem, o que eu faço aqui? Olha, eu vou passar esse seno para cá, né? Para eu ter uma relação entre os senos e cossenos. E passar esse x0 para cá. Então, aqui, olha, a expressão vai ficar assim, né? Fica seno de φ sobre cosseno de φ é igual a menos V0 sobre x0 ômega, tá bom?
Essa razão aqui, olha, é a minha tangente, né? Vai ser a tangente de φ. Então, logo, eu vou ter aqui, olha, que tangente φ vai ser quem? Vai ser menos V0 x0 ômega, tá? Bem, eu não quero a tangente de φ, eu quero φ, né? Logo, então, o φ vai ser a tangente a menos 1 de menos V0 x0 ômega, que é essa expressão aqui que a gente queria mostrar, tá? Então, aqui, olha, nós podemos definir tanto a amplitude como a constante de fase a partir das condições iniciais aqui, olha, x de 0 e v de 0, tá bom? Então, voltando aqui, né, nós temos aqui as definições, deixa eu colocar aqui meu apontador laser, as definições de amplitude e constante de fase, ok? Bem, vamos lá falar aqui da velocidade e da aceleração. Então, agora vamos analisar essas expressões. Já falei agora há pouco, né? Para eu encontrar a velocidade, basta eu derivar o x, né? O x de t. Tá? Então, aqui, olha, derivando x de t, que é xm cosseno de ômega t mais φ. Já até fizemos essa derivação agora há pouco, né? Vai dar menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Nós temos aqui plot, né, coloquei aqui o plot da minha função deslocamento, da função velocidade, né, no MHS. Então aqui nós podemos observar que, como já era esperado, né, que o deslocamento ele oscila entre os extremos menos xm mais xm, né, que representa a amplitude do movimento. Já para o gráfico da velocidade aqui, olha, nós temos também uma curva que oscila entre os extremos, só que agora os extremos menos ômega xm e mais ômega xm, que seria justamente a amplitude aqui da minha função velocidade. Tá bom? Outro detalhe muito importante aqui, olha, é que nos gráficos, comparando, né, os gráficos de velocidade de deslocamento, nós percebemos que a curva V de t, aqui, olha, ela está deslocada para a esquerda de 1/4 de período, né, em relação à curva x de t, né, do deslocamento. Ou seja, né, quando o módulo do deslocamento ele for máximo, aqui, olha, né, o módulo da velocidade vai ser mínimo. Então, aqui, olha, quando a curva nesse ponto aqui, olha, for xm, v vai ser igual a 0. Tá? Da mesma forma aqui, olha, quando a velocidade for máxima, né, o deslocamento vai ser mínimo. Ok? Então, podemos aqui, olha, na observação falar, né, quando a velocidade é máxima, né, v igual a ômega xm, o deslocamento vai ser igual a 0. Quando o deslocamento é máximo, né, x igual a xm, a velocidade vai ser igual a 0. Ok? Bem, agora nós podemos analisar aqui a aceleração, né? Então, se eu derivar mais uma vez, né, no caso aqui derivar a velocidade, nós obtemos a aceleração. Então, se eu derivar essa expressão, derivada do seno e cosseno, né, ômega e xm são constantes, derivando o argumento do seno, vai sobrar só o ômega, né? Então, ômega vezes ômega vai dar ômega ao quadrado, xm cosseno de ômega t. Tá? Nós temos aqui, olha, o plot da aceleração, né, para o MHS. Novamente observamos que a curva oscila entre dois extremos, menos ômega ao quadrado xm e mais ômega ao quadrado xm. Né? O módulo destes aqui representa a amplitude de aceleração, né, que seria esse termo aqui do movimento. A curva aqui também revela que a aceleração ela está deslocada a 1/4 de período também em relação à velocidade, né, a curva da velocidade, e que ela é proporcional aqui a, né, como mostra a expressão também, né, ao negativo do nosso deslocamento x, né? Perceba que, olha, esse termo aqui, olha, é o próprio x, né? Ok? Então isso quer dizer o quê? Olha, que quando o deslocamento é máximo, a aceleração vai ser mínima, né? Vai ter, na verdade, vai ter, quando o deslocamento estiver na sua amplitude positiva, a aceleração vai estar na sua amplitude negativa e vice-versa, tá? Então aqui, olha, uma é uma constante vezes o valor do próprio x de t, né? Aceleração. Então, nós concluímos que a aceleração aqui, olha, é na verdade o negativo da frequência angular ao quadrado vezes o próprio deslocamento x de t, né?
Então elas são relacionadas apenas por essa constante aqui, né? Sendo negativo, quando uma está no máximo, outra vai estar no mínimo e vice-versa. Ok? Bem, com isso a gente já pode fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Então aqui, olha, exemplo 1, né? Um bloco cuja massa é 680 gramas está preso a uma mola cuja constante elástica é 65 newtons por metro. O bloco é puxado por uma superfície sem atrito por uma distância x igual a 11 centímetros a partir da posição de equilíbrio, que seria a posição em x igual a 0, né? Liberado a partir do repouso, né, no instante inicial t igual a 0. Aí ele pede, olha, quais são frequência angular, a frequência e o período do movimento resultante. Letra B, qual a amplitude das oscilações? E letra C, né? Letra C, qual a velocidade máxima Vm e a aceleração máxima m? Né? E a letra D, qual a constante de fase e a função de deslocamento x de t? Bem, vamos lá, né? Dados do problema, ele deu aqui a massa, né, em gramas, vamos ter que transformar. Constante elástica 65 newtons por metro e deu amplitude aqui 11 centímetros. Bem, ele quer aqui na letra A frequência angular, frequência e período. Então, frequência angular nós já sabemos que é a raiz quadrada da constante elástica pela massa, né? Ambas foram dadas no problema. Então, se nós substituirmos aqui, olha, perceba que eu já estou transformando aqui a massa de gramas para quilogramas, né? Então, fazendo essa razão, não é difícil encontrar 9,78 radianos por segundo. Tá? A frequência se relaciona com a frequência angular por essa expressão, né? Então, aqui, olha, tendo a frequência angular, é fácil encontrar a frequência de oscilação. Então, dividindo a frequência angular por 2π, nós chegamos aqui a aproximadamente 1,56 Hz. Bem, o período é o inverso da frequência, então aqui, olha, se eu inverter o valor da frequência, eu vou ter aqui, olha, um valor de aproximadamente 0,64 segundos. Letra B, a amplitude agora, ele quer saber o xm. Então, a amplitude, né, foi dada já diretamente no problema, 11 centímetros, tá? Letra C, ele quer saber velocidade máxima e aceleração máxima, então basta pegar aquelas expressões que representam amplitude de velocidade e aceleração, tá? Amplitude de velocidade, nós já sabemos aqui, olha, é ômega xm, ômega, nós já sabemos quanto equivale, a amplitude foi dada no problema, tendo cuidado apenas de transformar de centímetros para metros, aqui, olha, 0,11. Fazendo o produto aqui, olha, não é difícil encontrar aproximadamente 1,08 metros por segundo. Esse seria o máximo de velocidade, o módulo dele, né? Já a amplitude de aceleração, né, ômega ao quadrado xm, né, o módulo desse valor, né? Lembrando que as amplitudes são constantes positivas. Então, aqui substituindo os valores, fazendo a continha, não é difícil encontrar 10,56 metros por segundo ao quadrado, né? Falta até corrigir aqui a unidade. E letra D agora, né? Ele quer saber constante de fase e o x, né? Quando o x é igual ao seu valor máximo, tá? Então, quando t igual a 0 e x é igual ao seu valor máximo, então aqui, olha, para t igual a 0, né? Nós temos aqui a expressão ele diz, na verdade, né, que quando t igual a 0, ela vai estar no máximo, né, o meu x. Então, x de 0 vai ser igual a xm, né, que é igual, no caso aqui, se eu pegar a solução da minha equação, né, ômega t, né, o t é igual a 0, então fica só xm cosseno φ, tá? Bem, se eu cortar aqui, olha, eu vou ter que 1 é igual a cosseno φ, aí fica fácil encontrar o meu φ, né? Onde é que o cosseno vai ser igual a 1, para o meu caso aqui, olha, vai ser 0 radianos. Bem, agora, para eu encontrar o x, né, basta eu substituir aqui, olha, né, amplitude, a minha função, né, amplitude 0,11, já transformando para metros, frequência angular 9,8 que nós encontramos, já aproximando aqui, então ficaria essa aqui a minha função x de t. Vamos fazer mais um exemplo aqui, olha, exemplo 2. Em t igual a 0, o deslocamento x de 0 do bloco de um oscilador linear é menos 8,5 centímetros. A velocidade do bloco, v de 0, né, nesse instante, vai ser menos 0,92 metros por segundo, e a aceleração também no instante t igual a 0 vai ser 47 metros por segundo ao quadrado.
Aí ele pede, letra A, determine a frequência angular do sistema. Letra B, né, quais são os valores da constante de fase φ e da amplitude xm. Tá? Bem, dados do problema, ele deu aqui, olha, os valores de deslocamento, velocidade e aceleração para o instante t igual a zero. Tá bom? Então aqui, olha, já colocando os valores a partir da minha solução, né, da equação do MHS, né, considerando aquele termo ômega-t, ele vai zerar, né? Então as expressões ficam assim, tá? Para deslocamento, velocidade e aceleração. Bem, como ele quer a frequência angular, né, o que eu posso fazer aqui? Fazer um sisteminha para encontrar esse ômega, tá? Nesse caso aqui, olha, seria muito mais fácil pegar e fazer uma relação entre a expressão do deslocamento e a expressão da aceleração, né? Uma vez que esses termos aqui, olha, são iguais. Então, se eu dividir um pelo outro, né, eu vou ter o ômega aqui somente. Então, é isso que eu faço, olha. Então, dividindo a de zero por x de zero, eu vou ter aqui, olha, menos ômega ao quadrado xm cosseno de φ, dividido por xm cosseno de φ. Então, eu corto esses dois termos, né, e eu isolo o ômega como sendo a raiz, né, de menos a de zero sobre x de zero. Tá? Bem, como o x de zero aqui, olha, ele é negativo, né? Na hora que eu fizer o jogo de sinal aqui, eu vou ficar com algo positivo, né? E não vou ter um número complexo aqui, imaginário, tá? Então aqui, olha, substituindo os valores, né, fazendo a continha, não é difícil encontrar aqui, olha, em 23,51 radianos por segundo, tá? Bem, letra B, tá até a letra D, mas é a letra B. Eu quero aqui, olha, constante de fase e amplitude, tá? Bem, eu posso usar tanto a expressão para a constante de fase que nós mostramos, como também a expressão para a amplitude que nós mostramos, tá? Vou usar primeiramente aqui da constante de fase. No caso da amplitude, né, se nós olharmos aqui por simplicidade, como ele deu aqui x de zero, né? E nós vamos encontrar o φ, seria mais conveniente eu, inclusive, isolar o xm aqui dessa expressão. E é isso que nós vamos fazer. Então, primeiramente, encontrando aqui a constante de fase, então substituindo os valores, olha, velocidade inicial, deslocamento inicial, frequência angular. Fazendo a continha, nós encontramos menos 0,431 radianos, tá? Bem, vou transformar isso aqui para graus. E se vocês olharem, né, eu vou ter dois valores possíveis aqui para isso, tá? Eu tenho que, na verdade, fixar qual dos dois está correto. Vou guardar essas informações e vou calcular a minha amplitude primeiramente. Lembrando que a amplitude ela é um valor, é uma constante positiva, tá? Se der positiva, né, um dos dois aqui vai ser o correto, tá? Então a gente vai tentar identificar dessa maneira. Então aqui, olha, se eu isolar o xm, passando esse cosseno de φ para cá, substituindo o valor de φ, né? Então aqui, olha, eu vou substituir primeiramente esse menos 24,76. Já transformando aqui, olha, de centímetros para metros, nós encontramos aqui, olha, uma amplitude negativa. Então esse valor aqui não serve para a gente. Vamos agora substituir agora esse valor, né, de 155,24 graus. Então, substituindo, né, eu vou encontrar um valor agora positivo. Isso quer dizer o quê, né? Que a minha amplitude é de 0,094 de metro e a minha constante de fase, na verdade, é de 155,24 graus. Esse seria o valor correto. Ok? É isso aí.